Mais um caso da minha família ligado ao sobrenatural oculto. Eu acredito que não tenha acontecido só com a minha família. Acho que muitas pessoas ou muitas famílias devem ter uma coletânea de relatos sobrenaturais. Mas eu quis compilar todos eles para trazer para esse clima de Halloween, outubro, mês das bruxas, que eu curto. Enfim, esse outro relato aconteceu também comigo e com a minha irmã. Na verdade, eu vou contar dois relatos num só, porque nós duas estávamos juntas nesses dois relatos. Talvez eu conte um terceiro, mas vamos lá. Esse relato aconteceu da seguinte forma. Deixa eu contextualizar vocês primeiro. Bom, eu morava numa casa no Ipiranga quando eu era solteira. Essa casa era da minha família, foi construída pelos meus bisavós. E bom, para quem conhece Ipiranga, diz que lá o Ipiranga era caminho da galera, né, dos desbravadores, enfim, que era caminho de muitas coisas, enfim, dos bandeirantes e tal. Então, né, e meu avô contava que desde que ele era criança, a casa lá não era muito das mais confortáveis, digamos, em termos ocultos de se viver, porque diz que quando ele era criança ele também presenciou muitas coisas, até de cortina levantando, mas isso eram coisas que eu escutei, né, e nunca presenciei. Só me lembro que teve uma fase estranha na nossa vida, inclusive na nossa infância, que qualquer bichinho de estimação que a gente tivesse em casa, o bichinho nunca seguia em frente, sabe? Sempre ele morria, acontecia, Aline, mas os bichinhos têm a vida mais curta que a gente? Sim, mas eles sempre morriam de uma forma muito trágica ou de uma doença muito estranha, ou bem doentes, ou de acidentes, de coisas assim, sabe? Então, isso a gente sempre falava. E minha avó sempre falava, ai, Deus revogou no bichinho pra não pegar em uma de vocês, umas coisas assim, mais crendice, né? Mas assim, a gente sempre estranhava que nenhum bichinho seguia em frente naquela casa, assim, sabe? Nenhum bicho que a gente tivesse não morria, assim, de uma forma estranha, ou como eu expliquei, com uma doença, ou com um acidente bem louco, enfim. E, bom, voltando ao relato. Bom, e eu e a minha irmã, né, eu já estava no final da adolescência, início da vida adulta, minha irmã, assim, no meio da adolescência dela. No nosso quintal, né, no nosso quintal da casa, existia aquele famoso quartinho dos fundos, que todo mundo fala que é despensa, mas que na verdade todo mundo fala que é o quartinho das bagunças. Aquele quartinho esquecido na casa, que a gente guarda tudo que a gente não vai usar e que possivelmente a gente nunca vai usar mais na vida, mas que fica lá porque a gente fica com dó de dar, de doar, enfim. A gente tinha aquele quartinho lá e naquele quartinho dormia o Nemo. O Nemo era o nosso cachorro, era um Doberman que nós tínhamos. E o Nemo, né, tinha lá, meu pai tinha feito uma caminha, ele dormia naquele quartinho, a porta ficava meio entreaberta e de frente para aquele quartinho a gente tinha uma lousa dessas de criança, de giz, de ficar. E eu me lembro muito bem que eu e minha irmã, a gente era à noite até inclusive de verão, tava muito calor, a gente ficava brincando de jogar jogo da velha. E eu sempre fui muito boa, eu sempre ganhei de todo mundo no jogo da velha. Eu sei os truques, eu manjo dos Paranauê. E eu ficava ensinando a minha irmã como os truques do jogo da velha para ela ganhar das colegas dela da escola. Então a gente ficava lá jogando. E bom, enfim, né? Aquela porta atrás da gente, ficou a luz lá acesa. De repente aquela porta só fez assim, bam! E o cachorro lá dentro, tá? Aí a gente até aí tudo bem. Daí a gente pensou, pô, o cachorro levantou. E não, um Doberman, quem já viu um Doberman sabe que é um cachorro grande, né? Ele levantou, deve ter batido a bunda, alguma coisa assim. E assim, não tinha corrente de ar, porque naquele canto até não tinha como bater uma corrente de ar e precisaria ser uma corrente de ar muito forte para bater aquela porta. Só que assim, a porta ela fechava assim de dentro para fora e não o contrário, tá? Então precisaria de uma corrente de ar muito forte, né? Ou o cachorro precisaria ter batido. Aí você fala, tá bom, se fechou lá por dentro com o cachorro, como que você sabe se foi uma coisa sobrenatural ou não? Eu te conto por quê. Porque, beleza, bateu, e aí eu fui pegar, falei, putz, né, o cachorro bateu a bunda na porta e fechou. Só que o que aconteceu? Eu fui pegar na maçaneta pra abrir a porta, não era maçaneta de bolinha, era maçaneta dessas de segurar. Eu peguei, a maçaneta não baixava. E eu assim,
É como se tivesse alguém por dentro forçando com a mão ao contrário na maçaneta para eu não conseguir baixar. E eu comecei, não, não é possível. E aí, começou a dar um desespero na minha irmã, porque eu fiquei tentando baixar aquela maçaneta e nada daquela maçaneta abaixar, nada. Aí já começou a vir aquela sensação estranha e a gente, obviamente, começou a gritar pelo meu pai, pai, socorro, pelo amor de Deus, não sei o que. E meu pai, né, já tava dormindo, porque meu pai e minha mãe, eles dormiam cedo, a gente que ficava acordada, né. Meu pai desceu com aquela cara, falou, que foi? Eu falei, tem alguma coisa aqui, que fechou o cachorro lá dentro, fechou o Nemo e tal, não sei o quê. Eu falei, não tô conseguindo eu baixar a porta. Eu me lembro que, sabe aquela sensação de loser, segurando aquele pirulito na cara? Meu pai pegou e o cachorro assim saiu, tipo, todo assim. Eu falei, não é possível. E eu contei, pai, tinha alguém segurando essa porta por dentro, porque eu não conseguia. Minha irmã, não pai, não sei o quê. E o meu pai, não, que não sei o quê. Meu pai tava meio sonolento, mas depois ele concordou no dia seguinte, uns 2 dias depois, que realmente poderia ter alguma coisa, porque naquele quartinho lá, naquele específico, por isso que eu falo, não acumulem coisas, não guardem coisas que vocês não vão usar. Não fiquem guardando energia estagnada na casa de vocês. Meu pai disse que já sentiu coisa cutucar, puxar pé, enfim, dele, lá, naquele quartinho. Inclusive, minha mãe e meu pai uma vez limparam aquele quartinho todo, assim, limparam assim, só arrumaram as tranqueiras e resolveram dormir lá e eles acordaram no meio da noite, não vamos mais dormir aqui porque sentiram coisas cutucando eles. Então, assim, não guardem coisas e não acumulem coisas nas suas casas que vocês não vão usar. Não tem quarto de bagunça, não sejam acumuladores. Enfim, essa história foi assustadora. Mas aí, como eu falei que ia contar mais de um relato que eu vivi com a minha irmã, e provavelmente ela vai comentar esse vídeo, ela vai lembrar, foi mais ou menos tudo nessa mesma época. E a gente, dormia juntas. Depois de um tempo, a gente parou de dormir com os nossos pais e a gente dormia juntas no mesmo quarto. E eu e a minha irmã, a gente tinha aquele costume assim que a gente ficava batendo papo, até pegar no sono, até eu ficava falando amenidades da vida. E eu me lembro que essa noite a minha irmã, a gente estava conversando e a minha irmã fez assim, para de puxar o meu cabelo. E eu assim, achando que ela estava zoando comigo e ela achando que eu estava zoando com ela. Eu fiz assim, para de ser louca, eu não tô puxando seu cabelo. E ela, ai, para de puxar meu cabelo. E eu falei, para de fazer graça, não tem graça essas brincadeiras. Ela, não tem graça você, para você. Aí ficou aquela assim, para você, para você. E eu, opa. E aí a minha irmã, desculpa Ju, eu vou ter que te aguentar aqui. A minha irmã tem uma mania, inclusive acho que ela tem essa mania até hoje, que ela taca minâncora, sabe aquela pomada do potinho laranja? Ela taca minâncora na cara pra dormir. E ela tacava, ela tinha mania. E ela deixava no parapeito da janela aquele potinho de minâncora. Ela passava a noite e deixava lá. E na janela, assim, tinha o parapeito e tinha assim, aqui é o parapeito da janela. Ela colocava e tinha tipo assim, um parapeitozinho assim, menorzinho. Então mesmo que ventasse, gente, um potinho de minâncora não cairia com o vento, né? A gente ficou aquela coisa do para você. A gente só escutou aquele potinho de minâncora cair no chão. E sabe quando cai no chão igual a moeda que fica assim, tchá, rodando no chão? A gente, pelo amor de Deus, aí a gente acendeu a luz e foi aquele alvoroço todo. E assim, aquilo foi muito real também, porque ela sentiu alguma coisa cutucando ela e depois não sei o que. Eu sei que a gente começou a rezar, pedir para São Miguel, São Rafael, São Gabriel, enfim, para todos os arcanjos possíveis, para Deus e tudo que você pode imaginar, a gente pediu para vir naquele momento, porque foi uma coisa meio assombrosa, assim, essa experiência, enfim. E já que vai dar tempo, eu vou contar o último relato. Aí depois passou. Aí o que aconteceu? Meus pais começaram a frequentar a casa espírita de Kardec, né? Uma casa que a gente tinha próxima à nossa residência, com os ensinamentos kardecistas. E dentro da religião kardecista, eles falam que você deve começar a fazer o que chamamos de evangelho no lar. Ou seja, é uma prece que você faz dentro da sua casa, com orações, né? Você pode ler um trecho da Bíblia, um trecho dos livros de Allan Kardec, enfim, ou qualquer outra coisa que você acha que pode ser proveitoso naquele momento em termos de bondade, de caridade, de amor ao próximo, dentro desse conceito, dentro da sua casa, né? Então, dentro, né, desse conceito, você tem que fazer isso uma vez por semana e sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Porque, de acordo com a visão espírita,
Você tem que manter essa constância para que os bons espíritos, para que seja lá anjo, no que você acredita, venham e tenha aquela disciplina, né, de ser sempre no mesmo dia, no mesmo horário, como se fosse um culto, uma missa, enfim. E aí meus pais começaram a fazer esse evangelho no lar. Aí as coisas e o clima, as coisas começaram a mudar muito depois disso. E eu lembro que as coisas depois disso, dos meus pais assim fazerem esse evangelho sempre com essa constância, as coisas começaram a melhorar um pouco na minha casa energeticamente. Então você imagina, né, da minha infância até os meus 18, 19 anos, até meus 21 anos, mais ou menos, né, 18 aos 21 anos, assim, que eles começaram assim a fazer isso de forma bem veemente, as coisas começaram a melhorar. Enfim. E aí, você sabe, né, quando você tá meio que nesse combate espiritual, acontecem algumas coisas. Claro que diminuíram muito, mas acontecem. Eu me lembro que eu estava já fazendo faculdade, né, então eu chegava assim em casa, sei lá, 11h30, quase meia-noite, e eu tinha que trabalhar, né, porque vida de estagiária, né, estágio de dia, faculdade à noite, né, gasta todo sua bolsa de estágio para pagar a faculdade, era essa vida, né, de muitos estudantes, inclusive da minha. Então, às vezes eu precisava adiantar algum trabalho de faculdade, fazer alguma, né, dar uma olhada na internet, e às vezes também ficava, né, nos bate-papos da época. Gente, eu sou muito velha, era nos MSNs da vida. Talvez tenha galera que tá escutando esse vídeo e não sabe nem o que é, mas enfim. Era uma forma, assim, né, de dar uma distraída, enfim, às vezes eu aproveitava também, porque naquela época a internet era discada, né, e pra quem não sabe o que internet é discada, era uma internet que usava os pulsos do telefone pra funcionar, né, não tinha, assim, banda larga, fibra ótica, não existia. E eu lembro que, assim, se você usasse, né, antes de tal horário, ela contava como se fosse um pulso telefônico, né, de telefone fixo. E depois da meia-noite era grátis, então você podia ficar da meia-noite até as 5 da manhã usando, que não ia computar. Então, como eu já chegava à noite da faculdade, eu deixava, né, para fazer trabalho, essas coisas, para não aumentar as contas de casa. Bom, e eu me lembro de ter visto, assim, pelo reflexo do computador, era aqueles computador caixona, né, que parecia aquelas TVs de caixa, tipo Telefunken antigas, enfim, aqueles era preto, inclusive. Eu lembro que eu vi assim, pela tela do computador, né, pelo espelhamento, assim, uma mulher passando, uma mulher loura, mas assim, passando muito rápido. E eu ficava assim, com tudo apagado, com a sala apagada, no máximo eu ficava com uma lumináriazinha acesa, que era uma luminária bem pequenininha de apoio que tinha do lado do computador. E eu... Ai, que desagradável aquela cena. Mas aí eu fiquei, será que eu não tô impressionada? Porque já é de noite, eu ficava meio assim, sabe? De ficar sozinha na sala, assim. Fiquei, tá. Ó, passou. Aí a minha irmã, depois de uns dias, e minha mãe viu também na cozinha o pano de prato, assim, ele, deu uma levantada, assim, e ficou assim, balançando. Foi tipo tudo meio que quase na mesma semana, assim, sabe? E daí, eu estava também uma outra noite, numa outra que a gente tinha 2 salas, né? A sala da frente e a sala do fundo. Eu tava na sala fazendo alguma lição da faculdade, alguma coisa, e eu lembro de ter visto de novo essa mulher, só que eu vi e ela tava meio assim, sabe? Tipo, cabelo assim, e eu assim, na hora eu já vi aquele pensamento, pelo amor de Deus, não vira esse rosto e não revela esse rosto que tá atrás desse cabelo, porque eu não quero ver. Porque eu tinha, pela sensação e energia assim que eu senti, eu falei, não é uma coisa bonita que vai estar depois. Sabe aqueles filmes de terror que você vê aquelas mulheres que aparecem, ou aquelas bruxas que viram umas coisas? Então, eu tive a sensação de que ia ser aquilo. Aí eu lembro que a gente começou a orar bastante, a gente começou a intensificar o evangelho no lar, a gente começou a ir mais no centro, e a gente começou a passar por umas coisas assim de passe, né, cromoterapia. Eu sei que daí as coisas foram melhorando, assim, e foi mais raro, assim, ver coisas, ou assim, ter essas sensações ou essas experiências, né, com essas coisas lá dentro dessa casa, minha casa de solteira, assim. Mas são coisas que eu vivenciei, assim, eu não tava dormindo, eu não tava sob efeito de tóxicos, né, até porque eu nunca fui muito afim disso, nem minha família, mas assim, foi muito claro, porque assim, não foi uma coisa que só eu vivenciei, minha irmã vivenciou, meu pai, minha avó, minha mãe, né, todos nós, assim. Então, é engraçado, né? Tem gente que não acredita, que acha que isso é coisa da imaginação, respeito, mas assim, eu vivi, eu estive na pele, eu senti, então eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti.
E depois disso eu comecei, né? Depois eu frequentei a casa espírita por muito tempo, né? Pra ter entendimento dessas coisas que eu via, de que acontecia. E foi um bom momento, porque eu entendi muitas coisas. Algumas coisas fizeram muito sentido, assim, pra mim, pra minha família e tal. Mas eu comecei desde então, a pedir, né? E eu fiz muitas orações com muita veemência pra Deus, falando: Deus, eu não quero ver mais nada. Não me mostre, não quero ver nada. A única coisa que eu tenho ainda dessas vezes é a percepção, a sensação. Ou tenho muitos sonhos, né? Porque o que eu não vejo mais em tete a tete, eu vejo em sonhos, né? E essa coisa de sonhos, um dia até faço uns relatos sobre sonhos que eu tive. Vamos ver, quem sabe eu coloque nesse especial de Halloween, ou deixo para depois em outro momento contar. Comenta até aqui se você quer escutar esses relatos de sonhos que eu tive, que eu conto. Faço um apêndice aqui desse especial de Halloween e conto. Mas assim, melhorou bastante, assim, as coisas. E aí, desde então, eu não vi mais coisas, assim, de forma muito nítida. Só tenho as sensações de ir em lugares, ou até de pessoas que falam, essa pessoa. E realmente, assim, quando sabe aquela coisa do santo, vi a pessoa, conheci o santo, não bateu, essa pessoa. Tá, pode ter certeza que não é no momento, mas depois, tipo, mostra a cara, mostra realmente quem ela é. Então eu tenho muito essa percepção, e como eu falei, quase com sonhos, né? Com sonhos geralmente é sempre algum recado muito importante das coisas que aparecem nos sonhos, enfim. E assim, pra não falar que eu não vi mais nada, nessa última casa que a gente morou, não nessa que a gente mudou agora, que depois que eu casei eu já estou na terceira casa. Teve a primeira que a gente amava, era muito abençoada, depois a gente mudou pra uma segunda, e a segunda não era tão legal. E eu me lembro de algumas vezes, assim, ter umas sensações estranhas naquela casa, e por fim, assim, quando a gente tava, assim, pra mudar, eu lembro de ter visto outra coisa, assim, mas coisas de vulto, assim, sabe? Aquela coisa de bater, puta, achei que era o Jeremias, né? O meu gatinho preto que pensou só rápido, era um vulto preto, assim, rasteiro. Olhava, o gato tava dormindo no sofá, eu tava dormindo na cama, então não tinha como ser. E aquela casa não era legal. E, inclusive, quando no último dia, né, quando a gente tava mudando, uma das vizinhas falou assim pra mim: vocês estão indo embora, né? Eu falei: a gente tá indo, a gente tá mudando. Ela: nossa, ninguém para nessa casa. Ai, deve ter alguma coisa ruim aí, porque ninguém para nessa casa. Olha, ela nunca falou isso pra mim, foi falar no dia que eu tava mudando. Eu falei: então a minha percepção não tava tão errada assim. E é isso. Estão preparados para o relato pesadão? Ele é o próximo. Eu aconselho a vocês no próximo relato do próximo dia. Não deixe as crianças perto, porque é uma história assim um pouco mais pesada, um pouco mais impactante, podem ficar com medo. Na verdade, não é nem legal nenhuma criança estar escutando esses relatos que eu passei, né, pra não impressioná-las. Mas assim, é mais pesado, então se você tem muito medo, assiste. Mas assim, assiste de dia, porque esse é pesado. Não aconteceu comigo, aconteceu com meu pai quando ele era estudante, de colegial, inclusive. Segue o próximo vídeo. Vocês vão ver. Esse dá medo. Esse é digno de história de terror. Até a próxima.